E se a sua bondade não for uma virtude, mas uma estratégia de sobrevivência disfarçada de caráter? Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se faz, porque a resposta é incômoda demais. A pergunta é esta: você é bonzinho porque genuinamente quer o bem do outro? Ou porque tem medo do que acontece quando você não é? Pare. Não responda ainda, porque a diferença entre essas duas coisas é a diferença entre força e fraqueza, entre respeito e tolerância, entre uma pessoa que escolhe ser generosa e uma pessoa que não consegue dizer não. E o mundo real, não o mundo que nos ensinaram nas fábulas, trata essas duas pessoas de forma completamente diferente. Uma é admirada, a outra é usada. E o mais cruel de tudo, a pessoa que está sendo usada frequentemente nem percebe. Ela continua sorrindo, continuando cedendo, continuando ajudando e se perguntando por que, apesar de tudo que faz pelos outros, ninguém parece fazer por ela. Por que as pessoas que ela ajuda não a respeitam da mesma forma? Por que ela é a primeira a ser chamada quando alguém precisa de algo e a última a ser lembrada quando há algo bom a compartilhar? Isso não é azar, não é ingratidão alheia. É uma lei da psicologia humana tão antiga quanto a própria civilização. E hoje, neste vídeo, vamos falar sobre ela sem filtros. Moici? E pense em alguém que você conhece, pode ser do trabalho, da família, do círculo social, que todo mundo chama de bonzinho. Aquela pessoa que nunca diz não, que está sempre disponível, que resolve os problemas dos outros antes de resolver os seus, que sorri mesmo quando está sobrecarregada, que pede desculpas mesmo quando não errou. Agora responda honestamente. Você respeita essa pessoa profundamente? Ou você a respeita de uma forma leve, superficial, do tipo, que legal que ela existe para quando eu precisar? Não precisa responder em voz alta, mas sinta a resposta. Agora pense numa pessoa completamente diferente. Alguém que você conhece que tem limites claros, que diz não sem cerimônia excessiva, que não está sempre disponível, que às vezes parece difícil de agradar, que não sorri automaticamente para tudo, que parece em certa medida indiferente à sua aprovação. Essa pessoa te incomoda? Talvez. Mas você a respeita? Provavelmente sim. Mesmo que não goste muito dela, mesmo que ela te cause uma certa fricção, existe algo nela que você reconhece instintivamente como real, como sólido, como difícil de manipular. Esse reconhecimento não é acidental. Ele vem de uma leitura psicológica que o ser humano faz automaticamente, em milissegundos, sobre cada pessoa que encontra. Uma leitura que pergunta: essa pessoa tem valor próprio ou seu valor depende de mim? E o bonzinho crônico, aquele que cede sempre, que concorda sempre, que ajuda sempre sem condição, responde a essa pergunta da pior forma possível. Ele diz, com cada concessão: meu valor depende da sua aprovação. E o mundo, então, trata ele de acordo. Desde crianças, a maioria de nós recebe uma programação muito específica. Seja gentil, compartilhe, não brigue, pense nos outros. Não seja egoísta. Se você for bom com as pessoas serão boas com você. Essa programação não é completamente errada, mas ela está perigosamente incompleta, porque ela ensina o comportamento correto, ser gentil, compartilhar, pensar nos outros, mas não ensina a estrutura psicológica que torna esses comportamentos genuínos e respeitados. Ela ensina a forma sem a substância, e forma sem substância é performance. E performance, quando detectada, produz exatamente o contrário do que pretende. O resultado é uma geração de adultos que confunde limites com crueldade, que confunde autoafirmação com arrogância, que confunde respeito próprio com egoísmo. Pessoas que aprenderam a dizer sim quando queriam dizer não porque ficavam com medo da rejeição. Pessoas que aprenderam a minimizar suas próprias necessidades porque foi assim que aprenderam a obter amor, sendo pequenas, sendo fáceis, sendo necessárias. Psicólogos chamam isso de comportamento complacente, e ele tem raízes profundas.
Muitas vezes está conectado a experiências de infância onde a aprovação dos outros era necessária para a segurança emocional da criança. A criança aprendeu: quando sou bonzinha, estou segura. Quando contrario, perco o amor. Essa criança cresceu, mas o padrão ficou. E o padrão diz: antes de qualquer coisa, certifique-se de que as pessoas ao seu redor estão satisfeitas com você. Antes de expressar o que você realmente quer, verifique se isso vai causar conflito. Antes de dizer não, meça o custo emocional da rejeição que pode vir. E esse filtro, esse processo automático de medir a aprovação alheia antes de cada ação, é o que transforma a bondade em fraqueza. Não a intenção de ser bom, o medo de não ser aprovado. E o mundo não respeita o medo. Nunca respeitou. Nunca vai respeitar. Nietzsche e Maquiavel é frequentemente citado como o filósofo da crueldade, do engano, da política sem escrúpulos. Essa leitura é preguiçosa. O que Maquiavel realmente fazia era observar a natureza humana sem o véu reconfortante das ilusões morais. E o que ele observava, repetidamente em príncipes, líderes, homens de poder, era isto: aqueles que tentavam ser amados acima de tudo estavam constantemente à mercê dos outros, e aqueles que eram respeitados, mesmo que não fossem amados, tinham poder real e duradouro. Maquiavel escreveu algo que ecoa há 5 séculos. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Mas ele foi além. Ele disse que quem depende do amor dos outros para manter seu poder está construindo sobre areia, porque o amor é frágil. O amor muda com a conveniência. O amor some quando o custo de amar fica alto demais. O respeito, por outro lado, o respeito que vem do reconhecimento de que alguém tem limites reais, tem consequências reais, tem substância real, esse é muito mais difícil de remover. Agora traga Nietzsche para a conversa. Nietzsche tinha um conceito que chamava de moral dos escravos. A ética desenvolvida por aqueles que não têm poder, que transforma a fraqueza em virtude para suportá-la. Segundo ele, a moral dos escravos exalta a humildade, a subserviência, o sacrifício, não porque esses sejam valores genuinamente elevados, mas porque são os comportamentos de quem não tem outra opção. E transformar a necessidade em virtude é um mecanismo psicológico de sobrevivência. Ele contrastava isso com o que chamava de moral dos senhores. Não crueldade, mas autoafirmação. A capacidade de dizer: isto sou eu, isto quero, isto não aceito, sem precisar de uma justificativa externa para isso. A crítica de Nietzsche não era contra a bondade em si. Era contra a bondade como disfarce de impotência. Era contra o sacrifício de si mesmo como performance de virtude. Era contra a pessoa que dá porque não consegue reter, e chama isso de generosidade. A verdadeira generosidade para Nietzsche só é possível a partir da abundância. A pessoa que dá de um lugar de força, que poderia não dar, que tem a opção, que escolhe deliberadamente, essa generosidade é real. Tem peso. Tem significado. A pessoa que dá porque não consegue recusar, que ajuda porque tem medo da rejeição, que sorri porque não sabe fazer diferente, essa não está sendo generosa. Está sendo refém. E Maquiavel e Nietzsche, séculos e contextos diferentes, chegam à mesma conclusão. O mundo não foi feito para quem se coloca em posição de servo voluntário. Não importa quão boas sejam as intenções. Vamos ser precisos sobre o mecanismo. Quando você é consistentemente bonzinho, quando você cede sempre, quando você está sempre disponível, quando você nunca oferece resistência, você cria um padrão de expectativa na mente das pessoas ao seu redor. Esse padrão diz: essa pessoa sempre cede, essa pessoa sempre diz sim, essa pessoa não tem custo, e quando algo não tem custo, não tem valor percebido. Isso não é uma falha moral das pessoas que te rodeiam. É um funcionamento cognitivo básico. O valor percebido de qualquer coisa está diretamente relacionado à dificuldade de obtê-la.
Quando algo é fácil de obter, o cérebro cataloga como de baixo valor. Quando há resistência, quando há escassez, quando há custo, o valor sobe. Isso se aplica ao seu tempo, à sua atenção, à sua presença, à sua ajuda, à sua aprovação. Quando sua ajuda é garantida, ela vale zero. Quando sua aprovação é automática, ela não significa nada. Quando sua presença é certa, ela é invisível. Mas há algo ainda mais perturbador nessa dinâmica. Psicólogos que estudam comportamento social observaram um fenômeno consistente. A complacência excessiva, paradoxalmente, gera ressentimento em quem recebe. A pessoa que nunca diz não começa a ser inconscientemente percebida como falsa, como fraca, como alguém que não pode ser plenamente confiada. Porque se ela nunca discorda, como saber quando ela está sendo genuína? Existe uma palavra em inglês para isso, sycophancy, que descreve o comportamento de quem concorda automaticamente, que adula, que nunca oferece resistência. E o interessante é que as pessoas detectam isso instintivamente e desenvolvem um leve desprezo por quem o pratica. Não porque queiram crueldade, mas porque a psicologia humana está calibrada para reconhecer a autenticidade. E quem nunca discorda não parece autêntico. Parece vazio. Carl Jung chamaria isso de inflação da persona, quando a máscara social se torna tão dominante que não há mais substância atrás dela. A pessoa se torna a performance. E performances, por mais bem feitas que sejam, não constroem relações reais, constroem dependências unilaterais. Por outro lado, a pessoa que tem limites, que às vezes diz não, que às vezes discorda, que às vezes causa fricção, sinaliza algo completamente diferente. Sinaliza que há algo real ali. Que a concordância, quando vem, é genuína. Que o cuidado, quando é oferecido, é real. Que a presença é escolhida, não automática. E isso, a percepção de escolha genuína, é o fundamento de qualquer respeito real. Schopenhauer entendia que a maioria das interações humanas são, em sua essência, jogos de poder velados. Ele observava que as pessoas raramente expressam suas necessidades diretamente. Elas as exercem através de pressão social, expectativas implícitas e punições emocionais sutis para quem não coopera. O bonzinho crônico é o alvo perfeito para esses mecanismos, porque internalizou a crença de que resistir a essa pressão é ser mau. Ele não resiste, ele absorve, e quem absorve tudo eventualmente não tem nada próprio. Imagine um campo de batalha medieval. 2 guerreiros se encontram. Um deles usa armadura completa. Aço tratado, construído para resistir, para proteger, para durar. Cada peça da armadura tem uma função. Não é decoração, é estrutura. O outro guerreiro apareceu sem armadura. Ele acredita que sua sinceridade vai protegê-lo. Acredita que, se mostrar aberto, sem defesas, o adversário vai respeitá-lo por isso. Vai reconhecer sua vulnerabilidade como coragem. O que acontece não precisa ser descrito em detalhes. A armadura não é crueldade. A armadura não é frieza. A armadura não significa que o guerreiro não sente nada por baixo do aço. Significa que ele entendeu uma coisa fundamental. O campo de batalha não recompensa a vulnerabilidade. Recompensa a preparação. Agora, saindo da metáfora, a sua armadura psicológica são os seus limites. São os seus valores que você não negocia. É a sua capacidade de dizer não sem se desintegrar de culpa. É o seu senso de valor próprio que não depende da aprovação de cada pessoa que passa pela sua vida. E a ausência dessa armadura, essa exposição total, essa disponibilidade irrestrita, essa incapacidade de gerar fricção, não é coragem. É vulnerabilidade estrutural. É um convite para que o mundo trate você como recurso, não como pessoa. Existe uma distinção crucial que precisa ser feita aqui, e ela é importante. Ter armadura não significa ser inacessível. Significa ser seletivamente acessível. O guerreiro com armadura pode retirá-la em ambientes seguros,
com pessoas de confiança, em situações que o merecem. Ele escolhe quando se expõe. O guerreiro sem armadura não tem essa escolha. Ele está sempre exposto. Para todos. Sob todas as condições. Quem você acha que tem mais poder nessa equação? A transformação que precisa acontecer não é de bom para mal. Não é de generoso para egoísta. Não é de aberto para fechado. A transformação é de reativo para proativo. De quem vive em função da aprovação dos outros para quem vive a partir de um centro interno sólido. E isso começa com uma pergunta que parece simples, mas é profundamente revolucionária para quem nunca a fez de verdade. O que eu genuinamente quero? Não o que os outros querem de você. Não o que seria mais fácil de concordar. Não o que evita o conflito. O que você genuinamente quer desta situação, desta relação, desta vida. A maioria das pessoas que vivem no padrão do bonzinho crônico tem enorme dificuldade com essa pergunta. Não porque sejam burras ou inconscientes, mas porque foram treinadas ao longo de décadas a processar as necessidades dos outros antes de processar as próprias. O músculo do autoconhecimento foi tão pouco exercitado que ficou fraco. Reforçá-lo é um trabalho. Mas é o trabalho mais importante que existe. A primeira prática real é pequena. Diga não para uma coisa hoje. Uma coisa pequena. Um pedido que você normalmente atenderia automaticamente, sem considerar se quer ou não. Diga não. Observe o que acontece dentro de você. A ansiedade, a culpa, o medo de que a pessoa vai te rejeitar. Essas sensações são o padrão se manifestando. Não são a realidade. Na maioria das vezes, a pessoa vai aceitar o não sem drama. Vai encontrar outra solução. A vida vai continuar. E você vai ter criado um minúsculo território interno onde suas preferências existem. Construa a partir daí. A segunda mudança é sobre culpa. O bonzinho crônico usa a culpa como bússola moral. Se eu me sinto culpado por dizer não, então dizer não foi errado. Mas a culpa não é um detector de ética confiável. A culpa é frequentemente apenas o sistema de alarme de um padrão condicionado. Sentir culpa por dizer não significa que dizer não foi errado. Significa que seu sistema nervoso aprendeu a associar não com perigo. Aprender a distinguir culpa real, que vem de ter genuinamente prejudicado alguém, da culpa condicionada, que vem de simplesmente não ter atendido uma expectativa, é uma das habilidades psicológicas mais libertadoras que existem. A terceira mudança é sobre presença versus disponibilidade. Existe uma diferença enorme entre ser presente para as pessoas que você se importa, estar genuinamente atento, genuinamente engajado, genuinamente disponível quando a situação merece, e ser disponível para todos, sempre, sob qualquer circunstância. A primeira constrói relações profundas. A segunda constrói dependências rasas. Maquiavel entendia isso com precisão. O príncipe que está sempre disponível, que nunca faz ninguém esperar, que atende a todos os pedidos, perde algo fundamental, perde a aura. Perde a percepção de que seu tempo e sua atenção têm valor. E um príncipe sem aura não governa, apenas administra as expectativas dos outros. Você não precisa ser príncipe para entender que isso se aplica a você. A quarta mudança é sobre o que você está tentando obter com a bondade. Se você está sendo bonzinho porque genuinamente se importa com o outro, porque quer contribuir, porque encontra significado em ajudar, porque sua generosidade vem de um lugar de abundância interna, isso é virtude real. Continue. Mas se você está sendo bonzinho porque tem medo de conflito, porque precisa de aprovação, porque o não gera ansiedade demais, então pare. Não pare de se importar com as pessoas. Pare de usar a bondade como escudo contra o que realmente precisa ser confrontado, porque a bondade que vem do medo não protege ninguém. Ela apenas adia o confronto e o faz crescer. Existe uma cena que ocorre, em variações,
em todos os lugares onde seres humanos interagem. Uma pessoa está sendo tratada de forma injusta. Ela sabe. Todos ao redor sabem. Mas ela não diz nada. Ela continua sorrindo. Continua cedendo. Continua absorvendo o que está sendo feito a ela, porque foi treinada a acreditar que reagir é ser mal, que ter limites é ser difícil, que exigir respeito é ser arrogante. E enquanto ela sorri e cede, a outra parte interpreta esse silêncio da única forma que a psicologia humana permite interpretar: como permissão, como consentimento, como confirmação de que pode continuar. Isso não é crueldade especial, é apenas como o poder funciona quando não encontra resistência. Maquiavel viu isso em séculos de história política. Nietzsche viu isso na filosofia moral. Jung viu isso na clínica psicológica. Schopenhauer viu isso nas interações cotidianas que observou com sua clareza incômoda. Todos chegaram à mesma conclusão: o mundo não respeita quem não se respeita primeiro. Não se trata de ser duro, não se trata de ser frio, não se trata de abandonar a compaixão ou a generosidade. Trata-se de ter uma espinha. Trata-se de construir um centro interno tão sólido que você pode ser generoso a partir dele sem perder a si mesmo no processo. Trata-se de entender que o seu bem-estar não é egoísmo, é o pré-requisito para qualquer contribuição real que você possa fazer ao mundo. A pessoa que se esvazia completamente pelos outros não tem mais nada para dar. A pessoa que mantém seu núcleo intacto pode dar indefinidamente, porque dá do excesso, não do essencial. Ser bom é uma escolha nobre. Ser bonzinho por medo é uma prisão. Qual das duas você tem escolhido? Se algo neste vídeo tocou em um padrão que você reconhece em si mesmo, se você se viu na descrição de alguém que cede demais, que diz sim quando quer dizer não, que usa a bondade como escudo contra o conflito que precisa acontecer, saiba que esse reconhecimento já é um passo. O canal Mente de Rapina existe para essas conversas, para falar sobre psicologia humana, poder, estratégia social e os padrões invisíveis que moldam nossas vidas, com a profundidade que o tema merece. Inscreva-se, ative as notificações e volte quando quiser pensar com mais clareza sobre quem você é e sobre quem você pode escolher ser.